Olá, galera que acompanha o Correntina Podcast. Quero dizer para você que já aproveita nesses minutos, antes de apresentar o nosso convidado, aproveita aí, já sugira, participe, interaja com a gente e não esqueça de seguir a gente também no Instagram, @Correntina Podcast. E aqui no YouTube, você já aproveita, se não é inscrito no canal, já se inscreve, aperta o sininho, vai apertando até ele mudar de cor. Quando mudar de cor, significa que você já está aí cadastrado e vai ser sinalizado todas as vezes que a gente entrar ao ar ou também que publicar vídeo novo. Eu e você fazemos o Correntina Podcast. Somos criativos, temos coragem e gostamos dessa cidade, gostamos desse povo. Eu sou Clériston Mota, apaixonado por essa terra e gosto de construir com você ideias novas. Seja bem-vindo a mais um episódio do Correntina Podcast. Hoje eu converso com Manuel Rocha, nosso deputado estadual, um jovem que tem feito uma carreira brilhante, tem feito um excelente trabalho, mas não é só isso. Eu falo aqui com o ex-prefeito de Coribe por 2 mandatos, que fez o sucessor com uma margem expressiva de voto. No seu segundo mandato, teve quase 80% de aprovação. Então, Manuel, seja muito bem-vindo nesse bate-papo de ideias, conversando com o nosso povo de Correntina Podcast. Obrigado, Clériston, pelo convite de estar aqui com você, batendo um papo sobre diversos assuntos, né, com nossos amigos e amigas de Correntina e de toda a região, de todo o país, porque a internet é mundial, né, universal. Verdade. Deputado, a gente não é todo dia, né, que a gente tem a oportunidade de ter uma agenda concorrida, como o Manuel tem, deputado Manuel Rocha, e está aqui em nossa cidade. E, por sinal, além de ser um excelente parlamentar, atuante, propositivo, ele é o presidente da Comissão de Agricultura. E como tem sido o seu trabalho, quais são as demandas que você tem lidado com relação a essa comissão? Uma vez que Correntina está inserida num ambiente que ela tem grandes produtores do agronegócio, tem também grandes produtores da agricultura familiar. Correntina que tem essa tradição das feiras populares, do comércio local, mas também tem no seu território exportação, né? E também produção para o mercado nacional. Como tem sido o seu trabalho e como é que você vê essas demandas e a importância do município de Correntina para o nosso país no cenário de produção? Clériston, primeiro um orgulho, né, uma responsabilidade muito grande nós estarmos como presidente de uma das comissões mais importantes da Assembleia, que é a Comissão de Agricultura, agricultura que é responsável por 1/3, né, do PIB de nosso estado, do nosso país. A Bahia é uma potência do agronegócio, da agricultura familiar. Eu tive essa satisfação de ser eleito pelos meus colegas deputados e deputadas, de liderar essa comissão, né, e conto ao meu lado lá com deputados também com larga experiência, né, na área da agricultura. Então, todo o projeto de lei, né, que trata do tema relacionado à agricultura e política rural passa pela nossa comissão. Já realizamos lá debates muito importantes, né? A Comissão de Agricultura tem sido reconhecida como uma das mais atuantes da Assembleia Legislativa. Discutimos lá a questão da importação das amêndoas de cacau do continente africano que chegam no Porto de Ilhéus, né, que fazem uma concorrência aqui desleal aos produtores brasileiros, aos cauicultores brasileiros e baianos, por conta do baixo custo da produção lá na África, que não existe legislação trabalhista, os encargos, né, existem até denúncias de mão de obra escrava. Agora a gente tem um debate importante que vai ser pautado na nossa comissão sobre um projeto de lei do deputado Wilton Coelho, que pretende proibir a pulverização aérea aqui no estado da Bahia. O fortalecimento da mandioca, uma audiência pública também tratada, proposta pela deputada Cláudia Oliveira. Então são temas importantes, uma comissão atuante, e a gente tem trabalhado sempre para fortalecer a agricultura do nosso estado, apresentando também ideias, caminhos para o governo do estado, né? Porque cada debate desse a gente sempre absorve encaminhamentos, propostas, e é importante a gente discutir, mas é mais importante ainda a gente apresentar resolutividade. Porque de nada bastaria a gente ficar lá só nas discussões e não apresentar resolutividade, porque é o que a nossa população, os pequenos e os grandes produtores esperam de todos os deputados. Também implementamos lá na nossa comissão
Clériston, a comissão itinerante, Sim. onde a gente roda todo o estado da Bahia discutindo temas regionais, onde a gente pode ouvir o pequeno produtor, o grande produtor, quais são as dificuldades, né, que eles sentem em cada região, para que a gente possa dar esses encaminhamentos junto aos órgãos competentes, governo do estado, governo federal, né, quando depende de alguma demanda do judiciário, do Ministério Público, a Assembleia Legislativa através da comissão indo para perto da população, o deputado saindo lá do seu gabinete com ar-condicionado e ouvindo a comunidade no dia a dia. Já fomos em Irecê, já tivemos na região de Mucugê, já tivemos em Luiz Eduardo Magalhães, temos agenda agora já marcada para Juazeiro, para Porto Seguro, então estamos rodando todo o estado da Bahia, em encontros regionais, essas audiências itinerantes, a Comissão de Agricultura em conjunto com a Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, até porque infraestrutura é um tema que está bastante ligado com a agricultura. E no que diz respeito à nossa região, eu sou filho daqui da cidade de Coribe, né, uma região eminentemente agrícola, onde o agronegócio da produção dos grandes com a produção dos pequenos, a agricultura familiar, caminham lado a lado. Né? A minha cidade de Coribe não tem um agronegócio, né? É uma cidade que tem um apelo da agricultura familiar muito forte, assim como o município de Santana, o município de São Félix do Coribe, de Santa Maria da Vitória, né, que ao lado do município de Correntina, de Jaborandi, de Cocos, que já tem, né, esse apelo aí para o agronegócio muito forte. Então é uma região muito eminentemente agrícola, né, que graças a Deus eu tenho conhecimento, né, de causa por ser filho daqui, de estar conduzindo esses debates lá na Comissão de Agricultura. Bacana. E você tocou nos pontos importantes aqui. Essa questão da itinerância, por exemplo, de ouvir, de ser, na verdade, uma ouvidoria que vai ao povo, né? Normalmente fica ali uma ouvidoria no centro, as pessoas fazem as suas denúncias, colocam as suas demandas, mas muito pelo contrário. Vocês estão indo ao encontro das necessidades. Eu vejo, por exemplo, aí praticamente essa marcha aí, essa peregrinação pelas grandes e pequenas feiras, na presença de vocês aí, e também na facilitação do crédito, do recurso. Quais são as dificuldades que você tem encontrado com relação ao pequeno agricultor? Ele não pode produzir mais ou menos? O que é que tem gerado a dificuldade para eles? O que a gente tem escutado muito nessas itinerâncias pela Bahia, principalmente, é a dificuldade para a outorga d'água, principalmente do pequeno produtor rural, que para poder irrigar a sua plantação, pequenas áreas de terra, produzir, eles têm dificuldade de conseguir nessa concessão junto à INEMA, que é um órgão do Estado. Certo. É uma dificuldade geral, inclusive a gente vai estar recebendo lá na Comissão de Agricultura no dia 19 de setembro o secretário de Meio Ambiente, juntamente com a superintendente do INEMA, para a gente discutir o que é que está acontecendo, porque para o pequeno produtor é tão difícil, né, legalizar o uso da água para sua produção. A gente sabe que a água é indispensável para que a gente possa produzir o alimento, e a gente tem escutado essa dificuldade. Me parece que seja, né, a falta de corpo, né, de recurso humano lá para poder fazer essas análises para a concessão da outorga d'água, mas a gente precisa desburocratizar. Né? Então temos algumas agendas, né, de propostas para esse debate que acontecerá no dia 19. Então, né, se você perguntar, Manuel, qual é a maior dificuldade do pequeno produtor hoje junto ao Estado para poder fazer, né, o seu trabalho nas suas pequenas áreas de produção, com certeza é a legalização da água, da concessão da outorga d'água para poder produzir. E por falar essa questão da água, por exemplo, o mundo inteiro hoje, ele vê uma questão da água como uma necessidade de sobrevivência de um modo geral. E essas outorgas, por exemplo, às vezes a gente vê a facilidade para uns determinados produtores e a dificuldade para outros, né? Eu posso até entender, e eu queria até que você me ajudasse a compreender esse processo de uma forma melhor. A produção da água, ou a exploração da água, ou a boa utilização da água, ela demanda também a produção, mas também com a responsabilidade de não trazer prejuízos para o lençol freático, para o meio ambiente. Então, seria uma exploração racional e também com responsabilidade. Eu estava visitando aqui, por exemplo, uma comunidade essa semana, a comunidade do Melado. E eu vi uma demanda lá, eu achei interessante, até as pessoas, o pessoal que estava conversando, aí fazia referência, dizendo o seguinte: se a gente precisa de representantes, 200 pessoas em volta, por exemplo, ali, são mais de 20 famílias que precisam diretamente da água e são abastecidos com carro-pipa.
Então tem momento que vai, tem momento que não vai, a água não vem com muita qualidade, e aí já é um problema de saúde pública, né? Que é gerado com isso aí. Além da exploração da água, também o tratamento dessa água para atender a necessidade das pessoas. Com relação à grande produção e à pequena produção, quem prejudica mais o meio ambiente? Ou como pode ser explorado isso de forma racional? Há alguma política de fiscalização ambiental com relação a isso? Há um trabalho de vocês direcionado também à orientação da responsabilidade ambiental com relação a isso? Primeiro, Clécio, é bom a gente reforçar o que você disse de que a produção ela deve ser sustentável, né? O agronegócio, o pequeno produtor, a produção tem que andar lado a lado a preservação e a conservação do meio ambiente, até porque se a gente esgotar os nossos recursos naturais, as futuras gerações estão comprometidas. Então a gente defende o uso racional e não discriminado. Eu vejo assim a facilidade do grande produtor por conta da acessibilidade que ele tem às fontes do poder, né? O grande produtor é amigo de um deputado, tem um contato com o secretário de Estado, então ele consegue despachar, né, e estar presente na audiência no governo do Estado para poder dar celeridade ao seu processo. Agora o pequeno, seu José, seu João, Dona Maria, que mora na zona rural, aquele pequeno produtor, aquele, né, cidadão humilde, né, que muitas vezes da roça a única saída dele é para a sede da cidade e volta, né, muitos deles nunca saíram do município, então eles não têm acesso ao centro de poder para poder ter esse contato e pedir a celeridade num processo desse tipo. É por isso que eu defendo a desburocratização dos documentos necessários para a outorga d'água. Evidentemente que o Estado ele tem que fiscalizar para ver, né, se os recursos naturais estão sendo utilizados de forma sustentável, mas perfeito. A gente precisa desburocratizar para o pequeno. Não adianta chegar lá e dar um catatel de documentos, de papelada para o pequeno produtor que muitas vezes não tem, né, essa assessoria técnica para conseguir essa documentação, né, e isso inviabiliza esse acesso à água, ao papel, à concessão, que torna legal, né, essa produção dele. Então eu vejo isso, né, a proximidade dos grandes com o centro de poder, e o pequeno ele não tem essa proximidade. Mas por isso, né, nós temos feito aí, isso aí ajuda muito, né, essa itinerância da Comissão de Agricultura, da gente estar perto do pequeno. Porque quando a gente vai para uma região, a gente sempre pergunta quais são os gargalos, os problemas daquela região, dos pequenos produtores, principalmente em relação ao Estado, para que a gente possa intermediar esses problemas. Então eu vejo com muito avanço, né, alguns avanços já conseguimos para que a gente possa fazer intermediação e levar o pequeno, né, para o centro do poder na nossa capital. Perfeito. Com relação a essa questão de ações concretas, assim, de interferências, ou já tem alguma situação, algum resultado que você pode apresentar para a gente dizendo: eu visitei essa comunidade, ouvi isso e de repente a gente tomou essa resolução e facilitou esse processo? Tem alguma coisa concreta assim, nesse sentido? Já teve audiência tratando da Coelba, da eficiência energética também, que é outro grande problema no nosso estado, tanto para o pequeno quanto para o grande, né? Ligação de energia, extensão de rede, né? A Coelba dá um prazo que muitas vezes, né, quase que via de regra, não é cumprido, e aí a gente tem ligações de energia que esperam 1 ano, 2 anos, tanto para o consumidor, consumo individual na casa, na empresa, quanto para a produção. Então, diante dessa problemática que foi apresentada nessas audiências itinerantes, nós marcamos lá em Salvador audiência pública com o presidente da Coelba, né, levamos lá na Comissão de Agricultura e montamos uma força-tarefa para que a gente possa, né, abrir esse gargalo, né, destravar essa demanda também, que acaba sendo um gargalo para a produção agrícola, né, tanto do pequeno quanto do grande. Então, isso aí já tem sido facilitado, tanto que em todas as reuniões, audiências que a gente sempre pede esse levantamento de todos os problemas junto à Coelba, as demandas energéticas que nos apresentem, para que a gente possa facilitar e agilizar esse fornecimento de energia, que é essencial também para a produção. Olha, você tocou em 2 assuntos extremamente importantes e eu acho que são sensíveis a serem colocados, que é a matriz energética. Água, né? E energia. Não, elas mantêm o aquecimento, a funcionalidade principalmente do campo. A gente vê um grande avanço nesses últimos 10 anos com relação à ampliação da rede de atendimento energética, e tem até um trabalho muito direcionado aqui na região, movido até pelo deputado José Rocha, é conhecido também, seu pai, né? Que é conhecido como uma pessoa que também tem facilitado esse trabalho de levar energia para o campo, e isso tem ajudado bastante.
Mas além desses processos aí, vocês também têm direcionado as pessoas à questão do crédito rural, né, do financiamento. Um trabalho interessante que eu vejo, o Estado tem direcionado, mas eu ainda acho muito ineficiente tímido, o acesso, né, para o Pronaf, por exemplo. Eu conheço comunidades aí viajando aqui na zona rural, gente que tem acesso ao crédito, mas não tem quem faça a conexão com necessidades ali, documentação da fazenda. Uma assistência técnica, né, para que o crédito possa ser disponibilizado. O que é que acontece? A gente estava conversando aqui antes de começar, né? Quando o grande produtor, um cara que tem, né, condição financeira, chega no banco, aquele engravatado com paletó eterno, ele é recebido com tapete vermelho, com cafezinho, com toda a boa vontade por conta do gerente, e o seu crédito é disponibilizado quase que imediatamente. Né? Todas as portas são abertas. Agora, quando o sertanejo chega no banco com seu chapéu de palha, com sua camisa rasgada, com seu chinelo havaiana, ele não tem tanta receptividade. E é justamente quem mais precisa do dinheiro para poder, né, produzir, para poder gerar renda, gerar emprego, né, para si próprio e para sua família. Mas quem mais precisa é quem precisa ter mais essa atenção. E geralmente, isso aí são dados do banco, quem é o mais adimplente. Né? Eles pagam em dia, eles pagam em dia. O pessoal, né, que tem menos recursos é que paga direitinho. Então a gente precisa realmente uma linha de crédito efetiva. Não adianta apenas disponibilizar o dinheiro se o dinheiro não está chegando a quem precisa, que é o pequeno produtor rural. Então a gente precisa, além de uma linha de crédito efetiva, que possa ser oferecido uma assistência técnica, alguém que ajude a esse pequeno produtor que não tem tanto conhecimento técnico a preparar toda a documentação, né, para que o dinheiro possa chegar no seu bolso e ele possa produzir. Então a gente, mais uma vez, precisa desburocratizar o processo. Perfeito. Né? A burocracia tem que ficar de lado e a gente precisa facilitar o crédito, porque não adianta fazer propaganda dizendo que existe dinheiro se o dinheiro não chega no bolso do pequeno produtor. Eu acho interessante, assim, quando você coloca do pequeno produtor, aquela pessoa que honra a palavra, né? Que diz que vai pagar em dia, não gosta de dever. Não deve, E tem uma coisa interessante, de fato é quem abastece a comida na mesa da gente, né? Quem traz lá o produto produzido de forma orgânica, o melhor tomate, o melhor pepino, o arroz. A produção é com coração, né? Exato, produz com carinho com o que produz. Né? Exato, é a família do camarada que produz lá no campo e de repente não tem essa facilidade. Aí eu vejo iniciativas dessa como a sua e da Comissão de Agricultura que tem levado a dizer, não, você pode, você tem direito a instruir, né? Dar o conhecimento a essas pessoas. Trazer as tecnologias para eles também, para gerar emprego. E aí eu queria tocar no outro assunto. Esse grande êxodo que está acontecendo na zona rural. As pessoas estão saindo do campo para tentar a vida na cidade, através também da formação da escola. E se vocês têm alguma proposta, algum projeto para manter o homem no campo, mas também com qualidade de vida e eficiência financeira. A gente tem que dar condições para que ele permaneça, Clarice. Eu acho que ninguém, quando sai da roça, onde nasceu, onde viveu, né, para a cidade, ele sai porque quer. Ele sai forçado, obrigado a conseguir o dinheiro para poder alimentar a sua família. Por isso o poder público tem que estruturar, ver qual é o problema, se é o acesso à água, se é o acesso à terra, por isso a importância da reforma agrária, que o produtor tenha a sua terra com o seu documento, se é acesso à linha de crédito, se é acesso a implementos agrícolas, né, ao maquinário para que possa produzir. O que eu vejo também acontecendo, e em Coribe tem um caso desse, lá se faz a reforma agrária, você dá o lote de terra para o pequeno produtor, mas não dá água, não dá o maquinário, não dá dinheiro, e aí? O que adianta a terra sem estrutura? Vai fazer o quê? Exatamente. Aí vai para o desvirtuamento. Muita gente vende a terra que ganhou, né, cometendo ilegalidade, e volta para a cidade, bota o dinheiro e volta para a cidade. Pessoas que não são do meio rural acabam desvirtuando, né, um programa tão importante como o da reforma agrária. Então não adianta só você dar a terra, você tem que dar terra e dar condição para que o produtor rural possa produzir, né, e possa ter a renda a partir daquilo ali. Então eu penso, né, e a gente vai ter que fazer esse debate para que a terra não venha sozinha. Não adianta você dar a terra. Não somente a terra. Você tem que dar terra, tem que dar água, tem que dar energia, tem que dar condições para que aquele produtor, né, possa produzir, senão vai acontecer o que tem acontecido, infelizmente, em vários assentamentos de reforma agrária, onde a pessoa ganha terra, menos de ano depois vende informalmente, bota o dinheiro no bolso e vai embora. Exato. E aí, um outro ponto que eu acho importante se dá esse recurso, se dá essa estrutura, se dá essa capacitação técnica, mas também é preciso que haja transferências de tecnologias.
Aí a gente tem por lado aqui o poceiro, que ele está no assentamento, e a gente tem o grande produtor que tem acesso aos recursos, já tem até a pulverização agora através de drones, né? Né? Está mudando esse processo. Outro dia eu vi, agora também através de moto, pulverizando os canteiros através de moto, já facilitando esse processo. E a gente vê que o homem do campo está com dificuldade para dar manutenção no carro de boi. Para dar manutenção no carro de boi, para reformar o carro de boi, e até com dificuldade para o capim. Então, além do assentamento, é preciso estruturar para que esse indivíduo se desenvolva e crie gosto da produção e ele sinta bem remunerado. E é claro, e aumente a produtividade. Né? Não dá para a gente deixar a tecnologia restrita aos grandes produtores. Como você falou, hoje em dia a gente tem drone para pulverizar, né, a área agrícola, as lavouras. A gente tem tanto trator, né, dos mais recentes e última geração em relação à tecnologia. A gente precisa levar essa tecnologia para o pequeno, para que possa aumentar a sua produtividade. E é quem mais precisa também, porque ele tem uma pequena área de terra e nessa pequena área de terra ele tem que, através da tecnologia, extrair a maior quantidade de alimento para que possa, né, alimentar a sua família e gerar renda, né, para a sua comunidade e para a sua família. Então a gente tem que fazer isso aí. A Codevasf tem um papel muito importante nisso, Clécio. Sim, sim. Né, no fornecimento através de emenda parlamentar dos deputados, que tem, né, essa atuação, né, nos municípios onde tem essa capacidade, essa vocação agrícola forte. O deputado Zé Rocha já fez isso aqui na nossa região, dando esse suporte através de maquinário, trator, todos esses seus implementos, kit de irrigação, para que esses pequenos produtores possam estar aumentando a produtividade de sua área. Olha, nós tivemos aqui no período de pré-campanha de deputado, a gente esteve visitando uma comunidade ali na região de Genipapo. E nós visitamos ali um rapaz que ele desenvolveu uma tecnologia, criou através de uma moto, ele fez ali um trator. Um mini tratorzinho, né? A gente andou nesse dia. Trator lá. Você vê a inteligência, né? A criatividade. Acho que é o Cleovandes. Bacana. E ele fez aquele processo ali. Eu fico pensando, se esse camarada ele tem um amparo maior assim com relação ao Estado, ele muda a capacidade de produção da região. Com certeza, né? A gente precisa levar o conhecimento aos pequenos produtores, a gente do interior do nosso município. Tanta gente inteligente que só precisa de uma oportunidade. Daí também porque eu defendo os cursos técnicos profissionalizantes, né, que seja aumentado o número de vagas para que aquele aluno, aquele jovem já saia com conhecimento técnico para o trabalho, preparado para poder produzir, para poder criar, né, pegando a vocação dessa mente que tem esse diferencial. A gente precisa ter um olhar, né? A gente precisa avançar em muitas coisas, principalmente aqui na nossa região, no nosso oeste, que o desenvolvimento chegou há pouco tempo, né? A Bahia, por ser uma extensão territorial muito grande, o oeste ficou esquecido por muito, muito tempo, né? Isso levou até a gente pensar num passado recente se dividir da Bahia, né? Criar o estado do São Francisco, realmente porque o braço do estado não chegava aqui, mas depois houve um avanço muito grande e a gente precisa aumentar a nossa representatividade política para que todos os representantes que sejam da região, que sejam eleitos por aqui por nossa região, possam brigar junto ao governo federal, junto ao governo do estado, para mudar essa realidade. A gente sempre olhar de forma diferenciada para quem precisa mais, que é o pequeno produtor, para aquele cidadão mais carente, e trazer, né, vagas do ensino técnico profissionalizante, linha de crédito, todos esses benefícios que a gente discutiu aqui para poder alavancar o desenvolvimento da nossa região. Olha, o setor agropecuário baiano tem um papel muito importante. Por exemplo, a gente está na região do setor aqui do oeste, a parte de cima, a grande produção de grãos. E a gente tem também naquela região ali mais no Médio São Francisco, a parte da fruticultura. A gente tem aqui no território de Correntina o clima e toda a condição favorável para a produção, tanto para a fruticultura como para a produção de grãos e também de rebanhos. E a pecuária. A pecuária. E aí, o que a gente percebe é o seguinte: com relação ao que a gente pode produzir, a gente não chega nem a 1%. Estamos longe. Muito longe. Então, qual a importância da agricultura familiar, do agronegócio e essa intermediação que vocês fazem aí? A gente pode esperar grandes avanços? Com certeza. A gente vive aqui numa região privilegiada por Deus. Clima bom, terra boa, água em abundância, né? A nossa bacia hidrográfica é um absurdo. Exato. E a gente tem um potencial que precisa ser explorado.
uma atividade que está muito incipiente aqui na nossa região, que tem uma rentabilidade muito alta, que a gente não vê sendo incentivada, que é a piscicultura. Sim. A piscicultura pode ser, né, criada em pequenas áreas de terra, aqueles tanques, né, e tem uma rentabilidade que quem está no negócio diz que é até maior que o gado, né, que a pecuária. Então, o nosso potencial é imenso, nossa área é imensa. Então, a gente precisa realmente fomentar a atividade do pequeno produtor, porque o grande já está tendo todo o suporte. E precisamos continuar dando suporte, porque gera emprego, gera renda, é quem segura também a economia do nosso estado, do nosso país, no momento de crise. Muita gente coloca o agronegócio contra o pequeno produtor rural, contra a agricultura familiar. Eu não vejo isso, eu vejo tanto o grande quanto o pequeno participantes e integrantes do ciclo do agronegócio. Todos dependem da terra para poder produzir, dependem da terra para poder tirar o seu sustento. É claro que o grande, em larga escala, com todo o poderio financeiro, né, tem uma maior independência em relação ao poder público, apesar de também sofrer com essa deficiência energética que a gente comentou. Então, o governo do estado precisa, tanto o governo do estado quanto o governo federal, olhar para o pequeno produtor, né, dando água, dando terra e dando energia. A gente precisa de uma linha, de um programa que dê terra para os pequenos produtores, terra produtiva com condição para que a gente possa aí fomentar ainda mais esse potencial absurdo que nós temos na agricultura e na pecuária no nosso estado. Aí eu tenho uma pergunta pessoal para te fazer. Nesses dias agora a gente viu aí, através da CPI da terra, né, como é que chama? Da reforma agrária. CPI do MST. Do MST. E aí, o que é que pensa Manuel Rocha, enquanto deputado, enquanto ex-prefeito, o que é que pensa sobre esses movimentos? Eu penso que é preciso dar terra a quem não tem, mas essa distribuição tem que ser feita mediante os ditames legais. A gente não pode, ao arrepio da lei, contra a lei, né, causar insegurança jurídica, invadindo terra alheia, invadindo terra produtiva, sob o pretexto de entregar terra a quem não tem. Então, eu sou completamente contrário às invasões de terra que têm acontecido, que voltaram a acontecer no nosso estado, né, recentemente, no nosso país. É importante, sim, a reforma agrária, mas ela tem que ser feita através de uma política de Estado, uma política permanente de Estado. Né? Certo. Precisa dar a terra, repito, reforço, não só a terra, mas a água, a energia, equipamentos e condições para que esse trabalhador possa produzir isso. Essas invasões que têm acontecido no nosso estado recentemente causam insegurança jurídica para o nosso povo, para a nossa gente, é uma afronta ao Estado democrático de direito. Então, eu sou a favor da reforma agrária, mas que a reforma agrária seja feita através de uma política de Estado e não a partir das próprias mãos, você quebrando a cerca, invadindo a terra de outro, que muitas vezes também depende daquilo para poder viver e ganhar o seu pão de cada dia. Eu vi recentemente uma abordagem, eu acho até com um termo de provocação para a gente trazer aqui para a mesa. Seria essas ocupações ou invasões em função da letargia do Estado? Você não acha que a reforma agrária ela está atrasada aí mais de quase 300 anos? 500 anos, né? Desde o descobrimento do Brasil, 1500, as terras sempre foram concentradas na mão de poucos, né? Exato. É o que eles alegam, né? Que a reforma agrária, que as invasões de terra se dão por essa morosidade do Estado, dos governos. Agora, essa manifestação ela tem que ser feita primeiro na época da eleição, naquele governo que não colocar para frente essa política de Estado tão importante como a reforma agrária. Nosso voto é nosso instrumento mais importante de transformação social. Perfeito. No caso das manifestações e ocupações, que se ocupa então os centros de poder. No caso lá de Brasília, vamos ocupar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Palácio do Planalto, que se ocupe no governo do Estado, aqui as secretarias responsáveis por essa política que cobrem dos representantes. Não é legal você, a título do governo, não estar fazendo a parte dele, você invadir uma iniciativa privada de um cara que sofre tanto quanto qualquer outro proprietário de uma propriedade privada que depende daquilo para poder produzir o seu ganha-pão. Recentemente foi invadido a fazenda da Embrapa, né, uma das empresas nacionais que constrói a ciência. Laboratório, né? da política agrícola nacional. Né? Que absurdo isso. Né? Você inviabilizar, né, e uma empresa tão importante como a Embrapa. Então, a gente tem que cobrar agora respeitando o que determina a lei, limites, sem causar
nenhuma convulsão social, nenhuma afronta ao Estado Democrático de Direito, senão a gente parte para a anarquia, fazer a justiça com as próprias mãos, isso aí não é legal. E a gente tem até alguns estados aqui no Brasil que são muito conflituosos e o número de mortes é constante. Com certeza. Por conta disso, Quantas vidas já se perderam nesse confronto, exato, né? Exato. E a gente precisa cuidar da nossa Bahia, aqui, do nosso quintal, para que não chegue a esses processos. Manuel, tem um outro assunto que eu queria abordar contigo, é com relação ao jovem no campo, a mulher no campo e a família. Você já colocou aqui para a gente de forma muito, muito clara sobre essa questão de viabilizar o recurso, tecnologia, formação, capacitação. Mas a política pública, de fato, direcionada do governo do Estado, vamos pensar aqui no nosso ambiente, do governo de Estado, há alguma coisa concreta elaborada para a juventude do campo e para a mulher no campo? Claro, isso eu acredito que a gente tem que potencializar a vocação de cada região, né? A nossa região tem determinadas características de que é diferente do norte do país, da região metropolitana, que já é uma região bastante industrializada. Então, qual é a nossa vocação maior? Primeiro, a vocação agrícola, correto? A nossa economia é a pecuária, é a fruticultura, são os grãos, é a terra, o que a terra produz para a gente. E o segundo, nós temos uma vocação bastante latente para o turismo. A nossa bacia hidrográfica rica nos permite desfrutar de belezas naturais que fazem inveja a qualquer lugar do mundo, né? Correntina, com esse lindo rio passando pela cidade, Santa Maria da Vitória, Jabarandi, Cocos, Coribe. Nós temos riquezas e belezas naturais aqui muito importantes que podem ser exploradas de forma sustentável, sempre a sustentabilidade andando ao lado do desenvolvimento econômico e através da nossa vocação a gente gerar oportunidade de serviço, de emprego, para mulheres, para jovens, para que a gente não perca, que essas pessoas possam fazer o êxito para as grandes cidades, que a gente sabe que o menino aqui, quando completa 18 anos, vai fazer faculdade em Brasília, no Goiás, sai daqui, muitas vezes além de ter uma oportunidade de estudo, para ter uma oportunidade de trabalho. Então, eu penso isso de forma muito séria, muito responsável, para que a gente possa abrir um debate. Na campanha eu levantei essa bandeira. Preciso do governo do Estado para que nos escute e vocacionalize todo o nosso potencial, não somente o agrícola, mas também em relação ao turismo ecológico, para que a gente possa gerar emprego e renda para a nossa gente através da nossa vocação. Isso aí beneficiando os jovens, as mulheres, através de cooperativa, gerando o subproduto das frutas. Você veja lá em Coribe. Lá em Coribe a gente tem um perímetro irrigado do Formosinho, onde tem uma plantação de banana muito forte. A banana, existe um descarte muito grande. A banana que não é enquadrado no padrão de venda, ela vai para o lixo. Por que a gente não cria uma cooperativa? Pega essa banana, transforma a banana em doce de banana através de uma cooperativa de mulheres que tem uma vocação para isso. Então a gente tem um grande potencial e precisa transformar boas ideias em práticas para gerar emprego e renda. Perfeito. Eu estava essa semana fazendo uma visita aqui na comunidade de São Manuel. Eu achei um negócio interessante. Tinham 2 ônibus de pessoas de romeiros que vieram de Bom Jesus da Lapa e estavam indo terminou o processo da romaria, mas eles descobriram lá um balneáriozinho ali em São Manuel e estavam consumindo. E eu fiquei pensando ali numa oportunidade de geração de emprego, de fazer recurso circular. Porque há uma vocação para o comércio, uma vocação para o turismo, nós temos as comunidades com riquezas enormes. E aí você tocou num ponto importante demais. Além dessa produção de grãos, de comida, há também a questão do turismo, das artes, da cultura, que tudo tem a ver com a riqueza do nosso povo. Culinária, restaurante, passeios turísticos, balneários podendo ser explorados, potencialidade sem fim da gente, de forma sustentável, gerar o ganha-pão para nossa gente. A gente precisa explorar isso, principalmente Correntina. Correntina é uma cidade fantástica, que além do serviço turístico, evidentemente, serviços que possam prender aqui o turista por mais tempo, a infraestrutura. A gente precisa dar uma infraestrutura a essa cidade, potencializando as nossas belezas naturais. Correntina é um diamante que precisa ser lapidado para poder gerar emprego para o nosso povo, para a nossa gente daqui. E aí a gente vê, por exemplo, quando você fala sobre a questão do turismo, que também, porque a nossa comunidade é uma comunidade praticamente rural, e com as riquezas que nós temos.
Quais são os atrativos que a gente poderia aproveitar? E eu quero, nesse momento aqui, direcionar a pessoa que está assistindo aqui esse episódio do podcast. Você pode participar com a gente, sugerindo, dando ideias, o que é que você está achando aqui, participando também aqui, conversando sobre a importância da participação da Comissão de Agricultura, o papel do nosso deputado aqui da nossa região. Posso dizer que daqui da gente, né? Pode falar com ele. Se não achar aqui em Salvador, dá uma chegadinha ali em Coripe, tá todo dia lá. Em Correntina, estamos aqui. Eu moro aqui na nossa região. Em Salvador é trabalho. Estou lá cumprindo minha agenda de segunda a quinta, mas deu quinta-feira, eu venho para cá e fico com minha gente. Ah, que maravilha. Mas voltando aqui, Clério, isso é importante, né? De forma concreta, como é que a gente potencializa isso? Primeiro, a gente precisa promover a nossa cidade. Isso aí tem que ser feito através dos órgãos de turismo do nosso estado, tem a Secretaria de Turismo, a Baiatursa, responsável pela promoção. O turista ele vem para Correntina quando? Em época de carnaval, né? O pessoal de Brasília vem para cá na época do carnaval, na época do verão. A gente consegue segurar alguns dias aqui, o pessoal que está indo para o litoral, mas sempre de passagem. Né? O Correntina nunca é o destino final, é o destino intermediário. Rota, né? É uma parada, né, para poder curtir 2 dias. E a gente precisa transformar a Correntina no destino final, né, do turismo, né, promovendo essa cidade, dando infraestrutura. Não adianta também a gente propagar a Correntina, do turista vir e ele não ter uma rede hoteleira para ficar, não ter restaurante, né, não ter uma cidade que tenha guias, que dê informações, que estabeleça passeios turísticos pelo interior, né, do município. Então a gente precisa estruturar. O turismo é uma cadeia que depende de grandes serviços coordenados pelo poder público municipal e estadual. Então a gente precisa vender a nossa cidade, a nossa região, no bom sentido, né, para que os brasileiros e até o turista estrangeiro venham para a nossa região e conheça o potencial. Eu conheço as cidades turísticas pelo estado, pelo país, e nenhuma delas tem um potencial tão grande como Correntina, tantos passeios, tantas atividades bacanas para fazer nesse município. Precisa alguém que encabece essa ideia, né, encampe, vista a bandeira, né, do potencial turístico dessa cidade. E eu tenho dúvida que nossa cidade, a partir daí, vai ter emprego, vai ter renda e vai se desenvolver muito mais. Aí você colocou um outro ponto que eu acho interessante. Sem terceirizar ou colocar o maior número de pessoas participando do processo de geração de emprego, de renda, que faça a economia local circular, aí vai virar sempre aquela dependência da estrutura da prefeitura para gerar emprego. Não tem Uma como. forma de resolver isso é através da potencialização do turismo. Com certeza. Eu não sei até que ponto isso aí também é interessante para o político, né? Que o povo fique refém da prefeitura, né? Eu vejo isso com muita tristeza. Às vezes você perder a sua independência, né, não poder falar o que você pensa, não poder criticar, porque você ou um parente seu, um amigo seu, tem um vínculo, um emprego com a prefeitura, e se você falar diferente, né, contrário ao poder que está na prefeitura, você perde esse vínculo. Então o povo tem que ter independência de pensamento, de postura, né, de voz, e só vai ter isso quando ele tiver o seu emprego, que não depender do poder público, né, para poder ter o seu ganha-pão. A prefeitura, o governo do estado, o governo federal tem que estar a serviço da nossa população, promovendo essa geração de emprego. Então a gente precisa ter governantes que tenham essa visão a mais, que não fique apenas naquela política, né, de ter o voto porque deu emprego para o cidadão, porque prometeu algum benefício pessoal. A gente tem que ter aqui governantes que pensem em desenvolver a nossa cidade, né, que possam gerar a independência do nosso povo, gerando emprego e renda para a nossa gente. Eu tenho até... Mudando aqui um pouquinho do assunto, mas eu acho que é importante, você colocou no ponto crucial aqui, e sensível. E parece-me que esse controle e essa limitação das pessoas vai dado também através de um processo silenciador, que é chamado prova seletiva ou concurso seletivo, que o indivíduo não tem segurança, não tem estabilidade e vai criando ali essa dependência. E um outro problema que eu vejo é que sempre a gente fala que vai vir um Salvador com uma grande empresa, uma grande indústria que vai se estabelecer e resolver o problema da economia. Quando, na verdade, o problema da economia e da autonomia do povo está em facilitar os recursos e dar independência aos pequenos e tornando grandes empregadores. Imagine, por exemplo, uma pessoa que consegue uma força, um recurso para abrir uma empresa. Ele trabalha apenas uma pessoa, ele abre mais 2 campos, 3 campos de emprego. Então, os pequenos, quando eles têm facilidade, eles começam a gerar uma transformação. Luiz Eduardo, por exemplo, é uma prova disso.
de que o comércio, de que a produção independente, ela facilita o trabalho até de quem está na gestão. Como é que você lidou com isso quando você estava prefeito? Graças a Deus, durante o meu período, eu consegui desenvolver muito a nossa cidade. Coribe é uma cidade que tinha diversos problemas, né? Problema na saúde, não tinha um hospital, né, digno que pudesse operar, por menor que fosse o problema da cirurgia. Não tínhamos água tratada, não tínhamos uma quantidade significativa de ruas pavimentadas, estradas vicinais deterioradas, então problemas de todas as ordens. E através de um governo progressista, Clérison, a gente conseguiu trazer obras para o nosso município e geramos muito emprego e muita renda através desse canteiro de obras que Coribe se transformou. Isso aí, com vindas de trabalhadores de outras cidades, acabaram que ficaram sitiados, né, e mudaram para Coribe, né, dada o acolhimento da cidade. Coribe é uma cidade bem acolhedora, com um povo bem bacana, bem amigueiro. Então a gente tem que ter essa visão progressista, né? A gente tem que estimular o pequeno produtor rural, como eu já falei. A gente tem que alavancar o potencial de cada região para que a gente possa colocar a cidade no mapa. Tem oportunidade. O dinheiro hoje gira em Coribe, porque quando a cidade desenvolve, o comércio vem, né? Quando a cidade tem uma administração, uma gestão séria, o empresário confia, o empresário investe. Agora, aquela cidade que é desacreditada, que não tem bons projetos, que não avança, empresário nenhum, ninguém vai botar seu dinheiro na cidade para poder empreender se não tem uma visão de futuro que esse dinheiro vai retornar, que ele vai ganhar dinheiro. Então, primeiro é a confiança que o poder público tem que passar para o cidadão, para o empresário, para que possa investir. O comércio de Coribe é muito fraco, né? Algumas pequenas lojas, né, localizadas no centro da cidade. Hoje em dia a gente tem alguns bares, restaurantes, loja de roupa. O comércio cresceu porque acreditou, porque foi investido, e a atual administração continua dando seguimento nessa gestão. E graças a Deus hoje muita gente que morava fora voltou para a cidade, que estava fora porque não tinha oportunidade em Coribe, voltou para a nossa cidade, está gerando o seu emprego, está gerando a sua renda e ajudando a alavancar a economia da nossa cidade, que é incipiente, é pequena, mas tem avançado, graças a Deus. Pronto, e sem querer fazer rasgação de seda, você não precisa disso, mas Coribe hoje tornou-se uma referência, não só nessa questão da economia, mas também de interferência política do Estado, né? Hoje, acho que a única cidade aqui dessa região nossa que tem 2 deputados, um representante federal ou estadual, né? É da Bahia, né? Na Bahia, na Bahia. Vocês conseguiram essa proeza, uma prova também da visibilidade, do tamanho que Coribe se tornou através de seus representantes. E eu acredito que a liderança precisa ser maior do que o local onde ela está. Com certeza. A liderança precisa levantar e não apenas explorar e tirar aquilo que a cidade tem. E quem tem que avaliar, né, se um político é bom ou ruim, se o vereador é bom ou ruim, se um prefeito é bom ou ruim, não é ele. Logicamente que ninguém vai falar mal de si mesmo, todo mundo vai se exaltar, vai se vangloriar. Quem tem que fazer essa análise é a população, o povo. E como você disse aí no início, me apresentando, eu saí depois de 8 anos, né, com quase 90% de aprovação da minha gestão, conquistei o respeito, né, do meu povo. Hoje ando em Coribe de cabeça erguida, não consegui fazer tudo porque ninguém consegue, mas avancei muito, né? Caminhamos muito, progredimos muito no nosso município e hoje Coribe é respeitada porque é muito diferente da Coribe que era, uma Coribe progressista. E isso que é importante, né? Você ter essa avaliação positiva da população que usa o serviço. Não adianta o puxa-saco do prefeito falar o prefeito é bom, o vereador que é do lado do prefeito dizer que o prefeito é bom, se a cidade não tem um sistema de saúde legal, se não tem educação de qualidade, não adianta, o povo é que tem que fazer essa avaliação. Então a gente trabalha para agradar, né, para ter esse reconhecimento da população. Então se o governo é um governo progressista, um governo participativo, você vai ter esse reconhecimento. Se não, aí descaminha para o outro lado, prefeito de 4 anos ou 8 anos, se ele der sorte de se reeleger, mas depois que sai, não tem essa admiração e o reconhecimento da população. E outra coisa que eu queria colocar para você é o seguinte: a estrutura da Alba hoje, o que é que você dispõe como presidente da Comissão de Agricultura? Qual é a estrutura que você administra para que você faça esse trabalho? O que é que você tem à sua disposição? Não, o que a gente tem lá é essa força da intermediação do diálogo, né? Da gente realizar audiências públicas com autoridades que têm a caneta na mão para poder resolver. Perfeito. Já recebemos lá o secretário de Agricultura, vamos receber agora o secretário de Meio Ambiente,
o secretário de infraestrutura. Então, pessoas que estão na gestão do Estado vão lá para poder debater com a gente essas dificuldades que a gente ouve. O legislativo não tem a caneta na mão, a gente não tem o poder de resolver. A gente tem a nossa voz como instrumento de trabalho, a gente tem essa intermediação como instrumento para poder resolver as demandas que a gente, né, acolhe aqui no interior. Mas quando o deputado quer, quando o deputado é atuante, quando o membro do legislativo, seja vereador, deputado ou senador, quando ele quer realmente acontecer, ele, através dessa força junto aos governos estadual, federal, municipal, a gente consegue intermediar muita coisa, como já fizemos em relação à Coelba, vamos fazer em relação à água junto ao secretário de Meio Ambiente, como eu te falei agora há pouco. Então, a nossa força é essa intermediação de levar a demanda dos pequenos produtores, da população que não tem acesso ao centro de poder, ao governo estadual, ao governo federal. Pronto, a gente está indo aqui para a finalização do nosso bate-papo, só direcionar para as pessoas ali e dizer o seguinte: é a sua participação que nos ajuda a fazer o Correntina Podcast. O Correntina Podcast não é um órgão político e não é a nossa pretensão de fazer política partidária. A nossa intenção é trazer aqui para a mesa, propor soluções e ideias que façam a nossa região, a nossa cidade desenvolver ainda melhor. Tocar nos pontos sensíveis, independente de quem esteja na gestão, mas também sempre trazendo soluções e ideias que podem mudar a nossa comunidade sempre para melhor. O deputado Manuel Rocha, e eu vou fazer agora um apelo aqui para ele. Ele tem uma representação, tem um grupo político seu aqui na cidade. E qual é o apoio e o que você pretende para 2024 para o seu grupo político? Caminhar ao lado do grupo político, levando esse projeto de que Correntina pode muito mais. A gente ainda vê aqui muito correntinense sofrendo com serviços básicos que a prefeitura não fornece, como estradas de má qualidade, oportunidade de emprego, né, uma saúde bastante deficitária, onde quem precisa dela e tem um atendimento negado tem que sair para outras cidades ou para outras regiões ou para outros estados para poder ter um serviço tão básico garantido. Pretendo, Clérisson, apresentar esse projeto inovador, que a gente possa dar um giro de 180 graus e transformar a Correntina, né, dar independência a essa cidade que é uma potência econômica muito grande. Das 100 cidades, das maiores 100 cidades do agronegócio brasileiro, Correntina está entre as 9. Então, dinheiro não falta para que a realidade desse povo seja transformada. O que precisa é de agente transformador, que potencialize e transforme a riqueza econômica financeira desse município em riqueza de oportunidade para essa gente. Então, eu pretendo aqui participar ativamente do processo político do ano que vem, para que a gente apenas não critique o que está errado, mas a gente apresente soluções e um caminho diferente, né, que eu entendo que Correntina deve seguir para que o povo dessa terra tenha oportunidade e possa ter a independência que a gente comentou agora há pouco, financeira, cultural, de pensamento, e seja uma cidade de referência em todo o nosso estado, que potencial tem, recurso financeiro tem, recurso econômico tem. Falta alguém que realmente bata no peito, arregace as mangas e faça essa transformação. Eu acredito nessa ideia, nessa visão, e eu acredito também que a Câmara de Vereadores ela tem um papel fundamental. Com certeza. Veja bem, você como um legislador, à frente de uma comissão, está revolucionando a forma da Bahia olhar para o agronegócio e também para o pequeno produtor. Então, eu acredito que uma Câmara local ela precisa tomar esse exemplo e trabalhar com ideias e proposições, fiscalizações de fato, e apresentar projetos que facilitem a vida do povo. Eu vejo lá, às vezes, um projeto de dar nome de alguém para uma rua, para uma praça. O que é que vai mudar a vida da população? Isso, respeitando quem faz isso, respeitando quem pensa o contrário. Mas a gente tem que apresentar projetos e fazer discussões que mudem positivamente a vida da pessoa. Mudar nome de praça, mudar nome de rua, não vai melhorar, não vai ajudar a saúde pública, a educação. Então a gente precisa de projetos e de discussões importantes. Para isso a gente tem que ter na política pessoas qualificadas, pessoas que tenham consciência do seu papel enquanto progressista, enquanto legislador, porque o prefeito também não faz nada sozinho, ele precisa de uma Câmara de Vereadores que dê toda a condição para que ele possa viabilizar e transformar projetos em ações e resultados. Exato. Eu acredito assim que uma Câmara atuante
e preocupada com o povo, ela está preocupada com a saúde do povo, com a comida na mesa, com o emprego, com a independência das pessoas. Eu vejo assim, existem ações muito direcionadas, por exemplo, de oferecer as cestas, a comida para as pessoas, e eu acho isso importante de forma emergencial. Mas nunca vai ser um problema, uma solução para um problema a longo prazo. Você tem uma frase, você disse em um dos seus discursos na campanha, e eu achei interessante. Você disse: o maior e mais importante programa social é emprego. Fala um pouquinho sobre o que você pensa sobre isso. Com certeza, você não pode... É importante você dar esse auxílio emergencial para aquela pessoa que está com fome. Quem tem fome não espera. Ele precisa da cesta básica para poder se alimentar, alimentar a sua família. É importante esses programas assistenciais que prestam esse tipo, né, de auxílio à população. Mas mais do que isso, é você resolver de forma definitiva, dando uma oportunidade para aquela pessoa. Não depende da prefeitura, depende da boa vontade do prefeito, da secretaria de assistência social, porque beleza, quando ele recebe a cesta básica. E quando ele tiver com fome, o prefeito negar, porque votou contra, porque fez uma crítica ao prefeito, e aí? Quem que vai alimentar essa pessoa? A sua família, seus filhos? É só a sua independência financeira, através dessa renda que ela produzir, fruto do seu trabalho. Então, nosso povo é trabalhador, falta apenas a oportunidade. E essa oportunidade, quem tem que intermediar, quem tem que promover é o poder público. E não adianta ter desculpa, não adianta dizer que não consegue. Se você não consegue resolver um problema tão elementar e tão fundamental para a nossa gente, como é a geração de emprego e renda, saúde e educação, você está no lugar errado. Dê a oportunidade para outra pessoa que se predispõe a resolver esse problema. Perfeito, Manuel. Gente, nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, do nosso bate-papo. Foi bacana o bate-papo aqui com o Manuel Rocha. Quero pedir para você, nesse momento também, compartilhar com a gente aí. Mande esse podcast, esse episódio para o maior número de pessoas. Deixe comentário, deixe sua crítica. Sugira, eu acho que deve melhorar nesse processo. Estou achando interessante. E sugira nomes para a gente trazer aqui, ou temas para a gente debater aqui, porque é você que ajuda a fazer essa conversa aqui na mesa. O podcast tem essa facilidade, a gente reúne aqui na mesa o bate-papo do botequim, a informação estatística do profissional e levando em consideração a avaliação das pessoas mais importantes, que é aquela pessoa que está lá do outro lado da câmera, que está fazendo a gente aqui. Com as suas críticas aqui, vocês são bem-vindas. Se você não concordo com tal ideia, foi dito isso aqui, você tem toda a liberdade para criticar e também propor. É a sua ideia que nos ajuda a melhorar. Manuel Rocha, nosso deputado estadual. Quero dar a oportunidade agora de deixar essa câmera aqui à sua disposição para você falar com o seu amigo que lhe ouve em todo o estado e em todo o Brasil. Pode falar com eles. Clécio, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com você, batendo um papo, né, no Correntina Podcast. Bacana, muito descontraído, tocamos em diversos assuntos aqui. Né, a você, muito obrigado pela audiência. Eu gostaria de disponibilizar as minhas redes sociais para que você que ainda não me acompanha possa, né, ter conhecimento do meu trabalho. Eu estou no Instagram lá com Manuel Rocha 44222. Estamos também no Facebook, Manuel Rocha, e lá, através das redes sociais, a gente pode ter essa interação maior. Você, além de conhecer meu trabalho, fazer alguma sugestão, alguma crítica, né? Enfim, eu tenho uma rede social muito ativa para poder colher, através delas, essa opinião, esse contato maior com o cidadão, aquele que votou, aquele que não votou. Eu gosto muito de ter esse contato direto. Então, muito obrigado, todos vocês que me deram essa oportunidade de estar como deputado estadual, você que confiou em mim no ano passado, e podem ter certeza que eu estou na política por vocação, porque acredito que a política é a atividade através da qual a gente pode mudar positivamente a vida das pessoas. Eu só vou estar realizado como deputado ao final dos meus 4 anos, se eu olhar para trás e ter a certeza de que eu fiz muito, de que eu produzi, de que eu tenho um reconhecimento da população, né, que me ajudou a estar lá, como eu tive na oportunidade quando fui prefeito de Coribe. No mais, que Deus todos nos abençoe e que dê uma vida longa de muita saúde e muito sucesso. Muito obrigado, Manuel. E antes da gente ir para nossas considerações finais aqui, eu quero agradecer a você que tem interagido com a gente. Olha, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, @Correntina Podcast.
Manda um direct para a gente. Depois a gente vai disponibilizar aqui também o telefone, vai passar por aqui. Se você deseja entrar na comunidade da gente também e nos ajudar a conversar sobre os problemas e soluções de Correntina. Mas aqui eu quero falar com o Jefferson Bastos. Acho que, a princípio, pelo contexto do município, era bom ter um espaço na rádio. Nem todo mundo está acostumado com a dinâmica do YouTube. Olha, Jefferson, a sua ideia já foi aí acolhida, conversei com a nossa equipe, a turma está viabilizando isso. Eles também chegaram à conclusão de que o WhatsApp, Manuel, é mais acessado do que qualquer outra rede social aqui em Correntina, e a gente vai disponibilizar o WhatsApp também para a gente levar a comunidade do Correntina Podcast para a gente conversar por lá na comunidade. Então, Jefferson, muito obrigado pela sua participação. Tenho aqui também Manuel da Silva, ele diz: top, show, uma brilhante ideia para a nossa Correntina, sucesso sempre. Muito obrigado pela sua participação. Jaime Oliveira, o locutor, disse aqui: sucessos. Temos aqui Cleia Santos, que a criação desse podcast seja de muito sucesso. Eu estarei sempre com vocês, porque amamos Correntina. Pense grande, mire alto, trabalhe duro e nunca desistam. Valeu, Cleia, muito obrigado. Tem também aqui Vânia Correntina. Foi incrível, claro que acompanhei. Afinal, não é sempre que temos a oportunidade de ter momentos tão enriquecedores. Ouvir palavras de pessoas tão sábias que motiva e desperta mais ainda sobre como libertar a consciência e o conhecimento. Não vai dar para a gente ler todos aqui, a gente vai lendo na proporção. E muito obrigado mesmo pela sua participação. Mais uma vez, Manuel, grato pela sua participação. Obrigado, sucesso, né? Bacana esse formato de bate-papo. A gente às vezes vê algum podcast meio engessado, né? Aqui esse seu formato descontraído, uma conversa mesmo, né, de amigos. Muito obrigado. É a fórmula do sucesso. Desejo aí vida longa ao Correntina Podcast. Então, meu amigo, participe com a gente, divulga, joga isso nos seus grupos de família. Aqui não tem... O nosso partido, sabe qual é? Trabalhar e pensar em boas ideias para a Correntina. Manuel, você vai ser convidado novamente para vir para aqui conversar com a gente. Gostei demais da experiência. Foi bacana. E eu desejo aqui trazer um dia o seu pai aqui. Vamos trazer, vamos aliar ele trazer aqui. Zé Rocha aqui para bate-papo com a gente. Valeu. Pessoal, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.